Hey, fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Concordando em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Concordando em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Começando agora mais um Concordando em Discordar. Meu nome é Diogo Pires. E eu sou Felipe Falcão. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com vocês. Não é que é? E hoje é um dia especial, porque é você e eu e você só. Eu e você, você e eu. Tudo vira juntinhos! música. É isso. Molecada, é o seguinte. Hoje, nós não tem convidado. Hoje os convidados são vocês que estão aí assistindo. Na realidade, a gente vai falar um pouco dos episódios que a gente teve até agora, né? Esse episódio que tá indo pro ar agora, que vocês estão ouvindo essa bela voz, ele é o de número 14, né? Então nós tivemos aí 13 episódios, mais o Plus, que também foi um episódio comigo e com o Diogo, e a gente contando algumas coisas sobre a nossa própria história. Que já mesmo, vamos né? falar daqui a pouco, né? Exatamente. E tem número o piloto? O piloto é 00, né? O piloto é 00? 00. É o primeiro de todos. Deixa eu ver aqui. E aí, então hoje a gente vai comentar, porque assim, acho que foi o último semestre, né, do ano passado. E o piloto é 00, então na teoria, assim, com relação a vídeos... Este é o 15. Esse seria o 15. É. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, comentar, porque são poucos. Mas no final do dia, né, a gente teve bastante conteúdo, assim, coisas que nós aprendemos, conteúdo interessante, inclusive, né, Fê? O último vídeo que a gente lançou, que é do Sogrão, né, do Falcão, ele contando a trajetória, a jornada de como ele venceu, né, o Covid. Então, e tá indo, tipo, assim, é um vídeo super bem, porque traz uma mensagem diferente, né, no sentido de esperança, né, de você ver uma pessoa, né? A gente escuta tantas notícias sobre um final não tão, né, assim, esperado, que é a morte, etc. Mas tá indo muito bem. Mas não foi só isso. Teve bastante coisa, né, filho? Sim. Se a gente pegar, por exemplo... Deixa eu pegar aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o próprio vídeo do piloto, nem a gente sabia muito bem o que a gente ia fazer, na realidade, né, velho? Assim, a gente... só pra vocês terem ideia, esse primeiro vídeo do piloto que a gente fez, eu tava aqui em casa, o Diogo tava na casa dele, e a gente falou, vamos gravar? Acho que isso era meia-noite. Acho que era depois, porque eu tava na aula ainda, e aí tinha que terminar a aula e tal. E aí, o Diogo fez uma pergunta que eu mesmo me pergunto até hoje. Que ele falou, o que é sede podcast? O que é o concordando em discordar? E toda vez a gente encara ele de uma forma diferente, porque cada vez a gente aprende alguma coisa nova e ele vira uma coisa nova também. Ele basicamente é um lugar onde a gente fala sobre tudo e aprende sobre tudo. A gente pega, por exemplo... Assim, o primeiro episódio aqui a gente tem com o Rafa, né? O primeiro episódio. Que na realidade esse primeiro episódio não era pra ser com o Rafa. O primeiro episódio... Tem essa história ainda, é verdade. Isso. O primeiro episódio, na realidade, era pra ser com o Renan. A gente... Porque hoje o que acontece? Esse grande estúdio que vocês veem aqui todo dia, eu apelidei ele de quarto. Né? É como eu chamo ele carinhosamente. Ele, assim, ao invés da gente gravar aqui, nós fomos gravar na igreja, né? Foi o primeiro? Foi isso? Foi, o primeiro foi na igreja, a gente foi gravar lá. Que tinha já um ambiente bom, a acústica. Exato. Aí o que aconteceu? Olha pra vocês verem qual que é o nosso setup de gravação na época. Cada um levou um notebook. O Renan não tinha notebook, então ele levou o próprio celular. Fone de ouvido. Eu peguei meu headset, o Diogo pegou o dele. E aí a gente gravou. O problema é que na hora de... Só que a gente, assim, não tinha down de gravação, nem nada do tipo, né? A gente tava gravando pelo Discord, pelo Craig,
O Craig, pra quem não sabe, é um bot que ele entra na sua conversa e ele grava as linhas separadas, né? Isso. Pra cada um. Só que, meu... É isso. O problema é que, tipo assim, você não tem retorno, tá ligado? E aí, como você não tem retorno, você não sabe se tá estourando, como que tá. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que a gente terminou, nós nos abraçamos, choramos juntos, né? Beleza, a gente se despediu, né? Deixamos o Renan na casa dele. Aí acho que meu pai foi levar você e a Jéssica pra casa, eu fiquei aqui. Quando eu abri a linha pra ver, o meu áudio tava estourado. O do Diogo e o do Renan tava de boa. Eu sempre, né, cagando as vidas. Mas foi porque você esqueceu de plugar o P2, né? Lembra? Que ficou mal encaixado. Não, foi porque eu esqueci. Porque assim, o meu headset, ele é P2, mas ele tem uma placa USB. E naquele dia eu esqueci a placa USB. Foi. E aí eu não tava tendo o meu retorno. Então eu não sabia se tava alto, se tava baixo, como que tava, entendeu? E aí quando eu fui olhar, o meu tava estourado. E vida que segue, né? E aí foi quando começamos. Fizemos o piloto e lá, qual que era a proposta do SED, né? A gente pensou bem, aí falou, a gente quer trocar ideia e a gente vê um cenário bastante polarizado, né? E aí, só que, cada um na sua bolha, aí foi onde a gente falou, vamos trocar ideia. Aí é o concordando em discordar, né? Foi de onde surgiu esse nome. Porque, beleza, você fala, né? O que quiser a nossa própria intro, né? Que a gente compôs aí, fala disso. Então você fala, mas... Fale o que quiser, Hey. também saiba ouvir. Hey. Só não pode chorar Hey. e ficar de mimimi. Concordando em discordar. Se necessário! Filho, tá vendo? Foi o quê? Foram 3 dias de trabalho. O primeiro foi o que a gente jogou no lixo, porque eu achei que... Na hora você tá gravando, você fala, nossa, ficou muito louco. Depois você fala, nossa, que merda que eu tava fazendo. Aí eu só troquei as linhas. A voz feminina que tem é da minha irmã, da Jéssica, que é a esposa do Diogo. E tem a voz do Diogo, a voz mais grave é a do Diogo. E aí tem 3 linhas minhas. Aí a assim, gente... né? Assim. Aí a gente gravou, aí beleza, fizemos o piloto, contando um pouquinho da proposta, do que a gente imaginou. Aí gravamos com o Renan, que não deu certo a primeira vez. Aí tentamos uma segunda vez que não deu certo também. Você lembra? Uma segunda vez que não deu certo. Que foi aqui em casa. E aí, tipo, eu já tava isso martelando na minha cabeça, porque a gente gravou com o Renan, não deu certo. Aí a gente gravou uma segunda vez, que foi quando eu baixei um outro programa. E aí esse programa eu coloquei 3 USBs, eu enfiei 3 USB no notebook pra tentar gravar. Pra quem não sabe, toda a placa, todo o headset com entrada USB, ele na realidade é uma placa de áudio. Então quando você pluga uma placa de áudio, o computador entende que é aquela placa que ele tem que usar. Então ele não consegue ler 3 placas de áudio ao mesmo tempo. Entendeu? E esse era o nosso maior do maior de todos os BOs. Entendeu? Então aí eu tentei fazer isso. Ainda ele ficou um pouco melhor. O problema é que o próprio programa, como ele era muito limitado e a nossa conversa é muito longa, ele corta algumas partes. Ele... Como fala? Não é que ele só corta. Ele também estoura algumas partes. Uhum. E a própria limitação na hora da edição nesse programa era muito ruim. Acho que era Cristal o nome dele. Um bagulho assim. Enfim. Mas assim, ele era bem limitado, mas a proposta dele é ser mais limitado possível mesmo, até porque ele tem que fazer um puta trampo de entender 3 placas de som ao mesmo tempo. Entendeu? Coisa que o processamento do computador muitas vezes não consegue fazer. E outra coisa também, né, que a gente tem que lembrar é que nessa época a gente não fazia vídeo. Não tinha vídeo. Né? Isso foi evoluindo. Mas aí a primeira mesmo gravação que deu certo, que a gente conseguiu editar, ainda assim no Discord... Foi do Rafa, né? Aí a gente foi lá em casa, né? Aí a gente gravou lá. Cada um também no seu notebook, conectou no Discord. Aí o Craig capturando e o Rafa da casa dele. E ali acho que começou, porque depois que editou, aí a gente, antes de soltar, fiquei escutando várias vezes. Falei, caramba, isso aqui acho que vai dar certo. A gente tinha um padrão mais alto, a gente escutava mais antes de soltar. Só solta. Agora, olha, não, te falar. E se você, assim, eu não sei se você tá assistindo aqui, eu não sei se você já foi assistir o episódio do Rafa, que inclusive tá pra bater 100 visualizações. Olha! Tá legal.
Assim, o conteúdo é sensacional. O Rafa falando da Quantum, falando de como ela funciona, falando da didática que ele tem com a geração. Eu sempre esqueço. Ah, É a geração é Y? XY, é Y. É Y, né? Ou é Z, eu acho que já é. Rafa, me desculpa. Eu não lembro. Você manja mais do Essa que eu geração sobre de isso. agora, vamos dizer assim, dos 12 anos pra Essa cá. geração que não vai trabalhar pra ninguém, entendeu? Ela vai fazer o próprio trampo. Exato. E, assim, se você prestar atenção e parar pra ouvir, é um dos problemas que o Craig tem. Que, na realidade, não é do Craig, é do próprio Discord, que é o atraso. Então, estávamos eu e o Diogo no mesmo ambiente, e o Rafa num ambiente diferente. E aí, quando o Diogo começa a falar, pra mim, só chega depois. Então, você ouve o áudio do Diogo duplicado, porque na minha linha ele tá atrasado e na linha dele ele tá certo. Aí foi um trampo. Foi difícil. E ainda, eu nem lembro onde eu editava isso daí. Eu sei lá. Mas aí a conversa foi legal, a gente falou bastante, né, do nosso cenário educacional. Foi. Como a educação tem, enfim, como evoluir, a proposta lá da Quantum. Aí falamos também sobre música também, a arte. Ele tava aprendendo. Eu nem sei a que eu tenho que perguntar pra ele, inclusive, que ele tava aprendendo violoncelo. Né? Violoncelo. Vagabundo e viciado. É que o Rafa é embaçado. Assim. Se hidrate. Que no caso da música, a lógica, a lógica e a base, ela é sempre a mesma. Então, a teoria da música, ela evolui, mas assim, a base é sempre a mesma. Então, a questão mais é a prática. Só que você se propor a aprender um instrumento novo, meu irmão, pensa que assim, ó, não sei se você joga RPG. Eu vou até mais didático pro Diogo, que também não joga RPG, né? Pensa no NBA. Você vai criar o seu boneco ali. E você vai upar. Chegou no over 99 do seu boneco. Tá ligado? Você talou ele. As beds, sua build, tá tudo da hora. Aí de repente você fala, quer saber? Vou fazer outro começar do zero. Aprender um instrumento novo é exatamente isso. É você se propor a começar o bagulho do zero. Porque você vai ter dor de cabeça, você vai ter que ter tempo pra estudar, você vai ter que praticar. No caso do Rafa ainda, porque o instrumento base dele é o teclado, né? Então, assim, você tem que ter a extensão da mão. Porém, no caso do violoncelo, ele é diferente. As teclas são diferentes do instrumento de corda. Então, você tem que apertar a corda. Então, você tem, pra isso, o ideal é você calejar o dedo. Então, assim, você ainda tem... Depois de tudo isso, ainda tem a dor de ter que calejar os dedos pra poder não sentir mais essa dor, entendeu? Essa dor tem que virar rotina na sua vida, digamos assim, tá ligado? Você tem que se acostumar com ela. Porque passar a dor nunca passa, na verdade, né? Mas é muito louco, velho. É muito louco. E fora que, assim, o trampo da Quantum é sensacional, velho. De verdade. Vão lá, eu vou deixar o link aqui na descrição de novo. E aí vão lá conhecer, né? Se por acaso você tem filhos, então nada melhor do que, principalmente nesse momento de pandemia aí, onde... As aulas voltaram? Acho que, na verdade, se eu não me engano, acho que eles já estão digital. Então, tem aplicativo e tal. Eu acho que agora tá nível Brasil. Então, onde você estiver assistindo a gente, você consegue lá. Vai estar o link aí na descrição. Eu não sei... Eu sei que quando ele tava falando com a gente, eles já estavam... Eles estavam meio que testando, né? Só que... Assim, as aulas normais de escola já voltaram? Não sei, cara. De verdade, eu não sei. Mas assim, a sua criança, teoricamente, depois da aula, ela vai fazer o quê? Às vezes não vai fazer nada, né? Dependendo da criança. Porque tem criança que não tem nem lição de casa, dependendo da idade, eu acho. Então. Né? Então, nada melhor do que a Quantum pra você aprender. E é muito louco porque eles aprendem brincando, né? Na realidade. Não, mas é uma pegada também de empreendedorismo, né? Então... É um outro tipo de formação. Exatamente. Enfim, lá no episódio você pode aproveitar, lá, escutar, tá lá. E aí depois nós tivemos... Depois, graças a Deus, nós tivemos o do Renan. Aí saiu, E com o do Renan, a gente teve um outro passo, que foi uma hora que a gente olhou um pro outro e falou, mano,
Não dá. Nós vamos ter que desenrolar uma interface. E... Explica aí, pra quem não sabe o que é a interface. É verdade. Interface, lembra que eu falei sobre a questão da placa de áudio? Então, a interface nada mais é do que uma placa de áudio que vai transformar o áudio analógico em áudio digital. Ou seja, você tem um microfone, esse microfone tem uma entrada e uma saída XLR, que é o que a galera chama de XLR, por aí, entendeu? Então, esse microfone, ele não tem uma entrada, ele não tem um cabo USB. O que acontece? Esse cabo XLR passa por essa placa pega esse sinal analógico e envia via USB para o computador e transforma ele num áudio digital. É basicamente isso que ela faz. Só que assim, ela tem outros recursos, como ganho, Você consegue configurar, tem retorno, tem os retornos, não vai estourar o áudio. Tudo aquilo que a gente está falando é exatamente aquilo que nós estamos ouvindo e é o que vocês estão ouvindo também. Então, assim, na hora de editar não tem surpresa. Eu sei que é isso que vai acontecer, inclusive, enquanto eu estou falando com você, tem um programa na minha frente, onde eu estou vendo os níveis do que está sendo gravado, eu sei se está estourando ou se não está. Às vezes eu olho pro Diogo, eu olho pro convidado e eu peço para ele falar um pouco mais perto do microfone, exatamente porque sou eu que edito isso aqui, irmão. Você não sabe o trampo que dá quando o vagabundo e viciado vem aqui e começa a falar assim. Nossa, não, eu quero você morrer. que lute, velho. Você tá doido. E aí foi, né? Aí foi quando estreamos aí a placa. Exatamente. Nesse episódio, e aí já foi outra coisa. E foi delicinha, porque aquele dia tinha até comida, né, velho? Não, foi. A gente põe uma mesa pizza, aqui no. Foi. A gente não tinha tentado ainda vídeo. Até aí a gente não tinha tentado porque aí é uma outra coisa. E isso. Recursos, né, cara? Recursos demandam recursos. Exato. E aí entra numa questão de tipo. Assim, eu não acho que foi ruim ter tido as outras duas experiências falhas, eu acho que foi bom até pro Renan. Não foi. Porque eu lembro que no primeiro o Renan tava muito travadão. É. Assim, acho que nós três, né? Porque a gente também nunca tinha feito. Mas é que eu acho que eu tava um pouco mais solto porque eu já tinha na minha cabeça a proposta daquilo que eu queria, que era trocar ideia e dane-se, tá ligado? Mas assim, o Renan, e ainda mais porque a gente falou que ele ia ser o primeiro convidado e tal. Foi e mesmo. aí ele ficou muito tenso. Tanto que no final ele falou, caramba, eu tô até com o corpo dolorido, não sei o que e tal. Aí no segundo também não rolou. Eu ainda mandei mensagem pra ele e falei, Renanzão, Foi mal, deu. foi mal, mano. Cagou Caguei aqui. de novo aqui, nós vai ter que fazer outro. Ele, não, sem problema, não faz e tal. Aí ele veio aqui, a gente tomou um negocinho, comeu um negocinho, trocou ideia. O episódio dele também tá sensacional. Assim, basicamente, o Renan é um cara que ficou 2 anos estudando home office, fazendo cursinhos aí, pra poder passar na faculdade de medicina. De doutor, eu ia falar. Faculdade de doutor. Doutor é o quê? De garçom ou doutor, né? Aquele cara. Eu falo, ô doutor. Cara... Faculdade de patrão. Ô, patrão. E aí foi, né? Que aí meio que quando ele foi do ano passado, né? Ele iniciou, pum, aí todo mundo... Foi quando começou o boom lá em março. Ele foi pra Patos de Minas, né? Patos de Minas. E aí deu o boom da pandemia, ele teve que voltar. Aí imagina, medicina que você começa a cursar de casa. Como assim, cara? Exato, não tem um EAD de medicina. Aí ele conta um pouco dessa experiência. Aí a gente conversou também bastante sobre usando data science, né? Que é aplicado à medicina, como que os dados podem ajudar. A gente falou também bastante sobre isso. Chegamos a falar também um pouquinho coisas que nós somos amantes, né? Que é de filme. A gente falou também bastante sobre isso e algumas coisas de políticas públicas também, enfim. Então tá um episódio muito bom, com um desenrolar bem focado, né, nessa questão de medicina, e muita gente se identificou também, né, com relação a isso. E foi o nosso segundo episódio, né, que aí também está disponível aí para você. Acessa lá e aproveitando, né, porque nunca é demais. Você que está assistindo a gente, deixa logo agora o seu curtir, se inscreve, porque isso tudo que nós estamos falando aqui, dos equipamentos, tudo a gente só quer melhorar. E é um passo de cada vez. A gente está fazendo isso com muito amor para todos vocês, porque é o que a gente gosta, é de trocar ideia, é conhecer, não ser ignorante, né? É conhecer, né? E estar disposto a aprender. Então, já se inscreve aí, não se esquece. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal. Agora tinha aumentado um pouco a taxa, né? 62%? 62% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Então, ó, é o seu momento de brilhar e dar essa moral pra nós. Se inscreve aí, tá bom? Ó,
Se tudo funcionar, na hora que eu falei se inscreve aí, tem um mouse vindo aqui, clicando num se inscreve, clicando num sininho, tá ligado? No começo do episódio já deve ter passado um Lauer com o meu nome, com o nome do Diogo. Que, irmão, aqui nós é trabalho, viado. Me chama. Aí o outro vídeo... Qual é o outro? Aí esse foi da hora. Qual? Chegou com o Caio. Caioba. Com o Caio, porque assim, foi o primeiro vídeo que a gente de fato usou o nome do Concordando e Discordar. Foi. Porque até então a gente tinha falado com o Renan, que são pensamentos parecidos, né? E a gente tinha falado com... Tudo bem, assim, o Renan tem eu vou abrir meu coração. O Renan tem um certo preconceito porque eu falo que Vingadores Guerra Infinita, pra mim, não é tão bom quanto o Endgame. É isso? É isso eu aí. não lembro o nome do último. É isso? Isso aí. Eu acho melhor. Porque pra mim foi o fechamento de um ciclo onde fez sentido com os quadrinhos que eu leio. Ponto. Agora, vagabundo e viciado que não lê quadrinho quer falar uns bagulho pra mim, aí me quebra. Mas eu te amo, mano. Não, mas eu vou defender aqui porque uma coisa é você analisar individualmente os filmes. E aí sim, o Guerra Infinita é melhor, que é o primeiro. Ele é melhor individualmente, mas aí você não tem como. Se são duas partes, você... Então se concluiu bem, no final das contas. Mas eu também achei o primeiro melhor. Porque ele trabalhou mais, enfim, tem isso aí. Eu quero dizer, analisando separadamente um filme do outro. Analisando essa cadeira. É isso aí. Mas... Alô, IMDB. Mas tá aí. Não, show. E aí a gente falou com o Caio e a gente falou bem naquele time das eleições, né, mano? Foi. Aí foi da hora porque eram as eleições e tinha um cara que tava em evidência, que é o título do vídeo até, que é o Guilherme Boulos, né? Ele tava bombando aí, indo nos podcasts lá no Flow e tal. E o Caio, né? Contando as mentiras. Ele é bem... Ele é bem assim, né? Ele tem as suas vertentes assim pra esquerda e zero problema. Foi meu amigaço aí lá do Trump e a gente aprende bastante junto. E é da hora, porque né, eu sou um pouquinho mais pra direita, ele pra esquerda, e a gente se entende, fala. E a gente usou isso daí. Foi mó ideia da hora. Foi. Porque a gente falou, colocou as opiniões. Eu aprendi bastante, comecei a enxergar coisas de modo diferente, ele também. E foi como o Fê falou. Foi a primeira vez que eu concordando em discordar, né? Que foi no terceiro episódio aí que começou a fazer sentido. Porque é um assunto delicado, que é aquele que não se discute. Futebol, religião e política. Mas, cara, se você não discutir, não tem como você aprender e melhorar. Então, foi aquela discussão no intuito de aprender, sem defender bandeira nem nada. Aí foi da hora, porque acho que a eleição era no domingo e o episódio saiu na sexta. Foi. Engajou bastante, foi bacana, foi bem num time certo. Mas o time não deixa, né? Ele continua. Então, se você parar lá para você ouvir, você vai ver bastante coisa que a gente fala sobre o cenário atual, até que ponto o Estado vai. A gente colocou nossas opiniões lá e que vale para agora, né? No momento que você está assistindo, no momento que nós estamos gravando e depois, né? Sim. Assim... Uma das coisas que vocês têm que entender aqui é que nós somos os famosos profissionais de Wikipedia. Entendeu? A maioria das coisas que muitas vezes a gente traz aqui, que a gente debate ou alguma coisa do tipo, geralmente eu dou a minha opinião segundo aquilo que eu li ou aquilo que eu penso segundo uma base de informações que eu tenho na minha cabeça. Geralmente a gente fala alguma coisa... Por exemplo, quando o Matheus veio, que a gente vai chegar nesse vídeo. Assim, quando o Matheus veio, eu tinha uma opinião segundo aquilo que eu lia e aquilo que eu via de informação, entendeu? E aí o Matheus me trouxe uma nova informação, tá ligado? Porque ele, com certeza, por ser da área, tem mais propriedade no assunto do que eu, entendeu? Mas o próximo. E aí, aí só concluindo lá, do Caio tá muito bom. Sim, né? sim, só pra concluir o do Caio. É porque, assim, a vertente que ele tem quando ele se posiciona politicamente não é igual à minha. Então, assim, a gente tem algumas divergências. Mas eu não sou um maluco que estudou a política. E nem ele também é um vagabundo, né? Exatamente, tá ligado? Só que, assim, ele tem os pontos dele e eu tenho os meus. E tanto que até no próprio episódio tem algumas horas que nós concordamos em algumas coisas, como o próprio auxílio emergencial, né?
Que até a gente falou lá que, o povo fala que auxílio emergencial é pra sustentar vagabundo. Mas, pô, como é que você paga um aluguel com R$600, tá ligado? Não tem. E aí, Entendeu? mas tá lá, né? E aí o próximo foi com o Juarez. Grande Ariel, vagabundo. O Ariel. Mano, Ariel é fera, velho. Eu não tenho palavras pra descrever esse moleque. Mas é muito louco porque a gente falou bastante sobre a questão da Twitch, né? Sobre ele trampar e... Agora eu não lembro. Faz tempo que eu não entro na live dele. Eu preciso entrar, inclusive. O Rafael... O Ariel, ele subiu de cargo na empresa. Nós trabalhávamos juntos, né? Ele subiu de cargo e aí ele foi para um outro... Outro setor? Uma outra área? Para uma outra... É a mesma empresa, só que é um outro lugar. Ponto. E aí... A gente, assim, não tem mais tanto contato quanto tinha antes. Mas o Ariel é fera, velho. Eu tô no Discord do canal dele da Twitch e eu vejo a galera interagindo, eu acho muito louco. E aí a gente fala bastante porque, basicamente, ele põe um episódio de um anime, né? Ali pra assistir com a galera. Sim. E vai, então, o cara é um otaku mesmo, é que nem nós, assim, gosta pra caramba. E ele ainda compartilhou comigo na época que ele ia fazer, né? E aí ele falou, eu queria fazer e tal. E na hora que ele falou pra mim, ele falou meio assim, falando, não sei se ia virar. Eu falei, mano, da mesma forma que você consome isso, tem quem consuma. Uhum. Então, assim, eu não sei por que uma pessoa não pararia pra assistir. Tipo assim, eu não tenho nada pra fazer. Pô, o cara lá assiste uns animes, legal, vou assistir junto com ele. Porque essa é a experiência. Tá você assistir com outra pessoa. E você falando nisso, é que na época não, mas agora saiu esse tal do Clubhouse só lá pra questão do iPhone, que é você gerar lá uma sala fechada só de áudio. Tem o Watch Party do Facebook também. Então, esse conceito, até o do Disney Plus, é um bagulho assim que você consegue todo mundo assistir o mesmo conteúdo junto. Exato. É um negócio assim. Então, sei lá, essa geração, né? A galera tá assim. Antes a gente se reunia junto, né? Se reunia junto é bom, mas no mesmo local, todo mundo, né? E agora esses bagulho online. Mas tá muito bom, você, putz... e fora isso, ele contou as histórias doidas da vida dele lá, de muitos episódios muito engraçados. Porque a gente se identifica, né? É muito bom. Do anonimato pro anonimato, mas tá lá. Então, muito bom. Do Ariel foi da hora e a gente conseguiu falar bastante. É da falta de relevância Narutinho. relevância nenhuma. E aí seguimos pra qual, velho? Aí pro nosso. Aí foi o nosso. Aí foi o primeiro SED Plus. Foi, cara. A gente... Na realidade, ele surgiu de um dia onde a gente não tinha convidado, igual nós não temos hoje, né, no caso. Mas é um bagulho que o Diego compartilhou comigo e ele achou importante a gente falar sobre a nossa história, né, na realidade. Falar sobre quem somos nós, né, quem são os hosts que aqui vos falam, né? É host, tá certo? Hosters? É os hosts. Hosters. Não... Enfim. É isso aí, cara. Open English. Professores americanos 24 horas por dia. E eu achei muito, muito interessante mesmo falar sobre isso. Inclusive, enquanto a gente tava falando, o meu pai que não tá aqui hoje, ele tá num compromisso, ele tava ouvindo aqui do lado, ficava dando risada dos bagulho e tal. Mas eu acho muito louco, mano. É muito da hora. Esse episódio, porque assim, a gente tá compartilhando... abre o coração com vocês. Isso. Open my heart. Aí contamos bastante, um pouquinho desde a nossa infância, como foi a nossa criação. Diferente, né? Enquanto de um lado o Fê Leite com Pera criado pela avó. E eu na época lá com meu pai, mas aí tava tipo junto com mais meus primos. Então assim, você vai se identificar, a gente falou um pouquinho da infância, as peripécias que a gente fez, até chegar, né, hoje. Então você vai, como é que fala? Se identificar um pouquinho mais e ter essa intimidade que é conhecer, né, um pouco da gente. Então tá um vídeo filé também, bastante engraçado, né, também nos episódios que a gente fala. Vai daí que a Débora tá me ligando. E aí... Oi, amor. Ao vivo. Exato. Oi, amor, tô gravando. Aí... Voltamos. Cara. Você aí, garotinho e garotinha, é isso aí, cara. É satisfação. Exato. Entendeu? Não combinou?
O vagabundo aqui de vez falar, então vamos gravar, tá aí, Eu ó. falei que a gente ia gravar ontem, né? É. Ó, agora, ontem, Falei mandou que a gente ia gravar ontem, né? subliminarmente, mandou lá. Eu falei, ó, a gente vai Gravar, vou amanhã. Mas, ó, depois de contar nossa história nesse vídeo, SED Plus aí, que você vai conhecer um pouquinho mais da gente, aí vem o próximo. Esse aqui É o meu foi favorito. assim, É o meu favorito. Eu não sei, eu vou... O favorito, a gente amanhã vai falar que é outro, né? Sim, não. Hoje, na data onde esse vídeo está sendo gravado, meu favorito. Não, mas foi um desafio porque o que acontece? Né, contando um pouco. Então a gente vem o piloto, que somos nós, então aí tentando ali ter uma ideia, desafios de equipamento, de como a gente aprender a fazer essa bagaça para ter uma qualidade, melhorar. Rafa, amigo em comum, a gente conhece. Renan, amigo em comum, a gente conhece. O Caioba, meu amigo em comum e agora, né, o nosso. Aí tem o Ariel com o Felipe, a mesma coisa, tal. O nosso agora chega alguém que a gente nunca trocou ideia. A gente acompanha o trampo do cara, sensacional, consome lá os produtos e tudo. E do nada, velho, pela né, audácia aqui do vagabundo aqui, aí a gente conseguiu com quem, Fê? Marcel Campos. Marcel Grande Campos. Marcel Campos, velho. Falar pra você, cara, a hora que... Deixa eu contar a história, né, de como aconteceu isso daí. Ele tirou um ano sabático, né, pra ele. E nisso ele começou a fazer vários conteúdos no canal dele do YouTube mesmo. Sem pretensão de ser youtuber ou coisa do tipo, tá ligado? É que ele gosta de tecnologia e ele gosta de trocar ideia. Então ele compartilha com uma base de pessoas que também gostam da mesma coisa. É a mesma ideia do Ariel. É compartilhar aquilo que você gosta com outras pessoas que têm os mesmos gostos que você. E aí ele tava... Foi na época que a SpaceX tava lançando bastante coisa. Acho que hoje ela ainda lança, agora com o tempo eu vejo com menos frequência. Mas ela ainda lança bastante coisa. E ele tava muito nessa pegada. Era quando o YouTube não tava derrubando os vídeos de quem reagia à SpaceX. Uhum. Então, mano, você abriu o YouTube, era o Space Today, era o Marcel, era uma galera fazendo, tá ligado? E aí numa dessas... E eu sempre acompanhei o Marcel. Inclusive, eu comecei a gostar muito de marketing por ouvir ele falar de marketing, tá ligado? Porque a forma com que ele fala sobre o que ele faz, velho, faz você falar, mano, é isso que eu quero pra minha vida também, tá ligado? É muito louco, é muito louco. A experiência de vida dele é sensacional. E pra mim, a melhor resposta do mundo é a entrevista, eu até falei no episódio, a entrevista que ele tá no Canaltech, e aí fala, mas o que a Asus quer ser? A Asus quer ser uma Samsung? A Asus quer ser uma Apple? Ele, mano, a Asus quer ser a Asus. E aí a gente chegou até ele com um superchat que o Fê mandou numa Exato. dessas lives. 5 contos. Aí ele responde. Você tem noção que ele custou 5 contos aqui, velho? E aí, aí foi sensacional. Aí aproveitando também agradecer novamente aí o Marcel. Marcel, muito obrigado, cara. Porque ele é o head global do marketing da Asus, né? E aí segue da linha do Zenfone, do ROG Phone e os notebooks lá também. Então, assim, foi um puta aprendizado trocar ideia sobre esse mundo corporativo, de uma experiência internacional, quais foram os desafios que teve ao longo do tempo até chegar onde é hoje, as coisas que ocorrem nos bastidores, de você fazer uma campanha e aí, tipo, boicotarem, né, essa campanha, porque, meu, um mordendo ali o espaço do outro e tal, e conseguir entender. E aí tem vocês vão ver, mas tem um que fala do carregador, né? Pra gente, tipo assim, tiraram um carregador, aí tem um porquê também que a gente não tinha essa visão. Exato. Aí você assiste lá, mas tá muito bom e foi um episódio muito especial pra gente. Porque, a gente gravou online e aí o que aconteceu? Ele lá nos Estados Unidos, a gente aqui gravando. E por equipamento, né, Fê? Você lembra desse episódio? A gente tava lá, o áudio é garantido, galera. Vocês sempre vão ter, isso é importante, a mensagem vai ser passada. Exato. Devido à nossa interface aqui. Isso, porque, assim, foi uma das coisas que eu falei pro Diogo sobre. A gente grava áudio separado, sempre. A gente sempre faz isso. Por quê? O que eu entendo? Eu entendo que a gente precisa passar uma mensagem. A mensagem que a gente passa é através do áudio. Então o áudio tem que estar bom.
Não quer dizer que o vídeo não tem que estar bom, mas a prioridade maior é o áudio. É. Você tem que entender o que eu tô falando. Até porque esse áudio, ele não vai só pro YouTube, ele vai pras plataformas digitais. Então talvez você esteja me ouvindo pelo Spotify, você esteja me ouvindo pelo Deezer. Talvez pelo Deezer não, geralmente não entra lá. Tá difícil, mas Tá difícil, vamos vou corrigir. falar pra você, mas a gente vai corrigir. Mas provavelmente você tá me ouvindo também pelo Spotify. Isso pode ser que aconteça, entendeu? Então assim, a nossa prioridade maior, por enquanto, é 100% áudio, tá ligado? É. E aí foi, no meio da conversa, pum, tela azul no notebook que tava capturando, né, a imagem. Tanto aqui da webcam que tá gravando a gente e capturando a tela, porque a gente fez numa sala fechada num aplicativo e tal. E aí a gente ficou sem o vídeo. E foi a primeira vez que a gente ia testar. E aí o Marcel super paciente tudo. Mas a gente desenrolou. Mas que ideia, né? A gente quis testar o vídeo justo com o Marcel Campos. Mas esse né, é o velho? aprendizado, isso que é da hora. Vamos fazendo, não tem... Sim. É aquele famoso fazer... Acho que a gente escuta muito das pessoas que já chegaram lá ou estão ainda, né? Mas enfim, já estão num patamar diferente. Você tem que começar com o que você tem. Exatamente. E o Set Podcast é isso, é o que nós temos aqui pra você. É o que a gente tem, então, assim, The Christ Free. Não, mas foi exatamente isso que aconteceu. E, assim, méritos ao editor, porque eu duvido que vocês conseguem, ouvindo o episódio, saber aonde o corte foi feito. Beijo no seu coração. Aquele famoso, né? Nada mais do que obrigação. É isso. Aí passamos para o próximo, né? Que aí eu já não tô nem olhando o número. Vê aí qual que é o número. Eita, pega. Tinha que falar o número também? Não, mas enfim. Aí você vai me quebrar agora. É o do Matheus. É o 7. Aí o 7 do Matheus Manzi. Esse eu acho que é o nosso episódio mais longo, né? Ele é o episódio Falando mais de duração. longo, porém é o episódio com menos visualização. Então, e tá muito bom. A gente não entende o porquê. Porque, assim, pra nós, trocando ideia e tudo, cara, que conteúdo. Sim. Mas, né, cada um. Então, vai lá, porque tá muito bom. E o que ele fala, né? O Manzi, ele é um biólogo, né? Professor, né? Ele tirou licenciatura. E aí ele conta toda essa trajetória, como é que é. E agora ele tá trampando, tipo, pra um instituto lá, aqui no litoral sul de São Paulo, né? Não sei se é São Vicente ou Praia Grande, enfim, eu falo litoral sul porque aí, né, em algum lugar vai acertar, não lembro. É ali, ó. É ali, onde tem água ali. E aí fala do instituto. E aí acho que desse ponto que o Fê falou agora há pouco, você vai ver na televisão ou até nas redes sociais, ONG, instituto e tudo, qual que é o intuito? Cara, sei lá, às vezes a gente não consegue ver os sérios e tal, mas é um puta papo legal. Conta a história das suas tentativas frustradas, né? De engajar no mercado de trabalho em outras áreas. Tipo assim, é muito engraçada a história lá que o Manzi conta. É muito bom, mano. E foi um puta papo gostoso também, muito bom. E pra mim foi uma quebra de paradigma, tá ligado? Com relação a ONGs, a essas coisas. Que, assim, de fato eu tinha muito preconceito com essas coisas. Eu não vou falar que eu sou um a favor de ONG em desconstrução. Mas, assim, mudou bastante minha cabeça com relação a algumas coisas que eu pensava sobre, né? Uma delas é a tartaruga mar canudo, né? A tartaruga marinha adora um canudinho. Impressionante. Então o canudo é só um dos casos, né? Tem um monte de coisa. Sim. Mas assiste lá, tá? Que tá sensacional também. O outro, e esse eu vou falar pra vocês, que foi o que mais doeu no meu coração perder aquele vídeo. Que foi o do Também. Silas. Putz. Cara, o vídeo do Silas tava muito bom. Se você ouvir esse episódio, ele tá explicando sobre o patins, ele tá falando as diferenças e tudo. E no vídeo, ele tá com os patins na mão, ele tá mostrando pra gente, ele tá falando a diferença, ele tá falando o tamanho da rodinha. E, mano, muito didático, tava muito louco de assistir. Muito bom, né? Só que foi... Nossa, mano, doeu muito ter perdido aquele vídeo, velho. Infelizmente. E aí, mas o áudio tá aí, né? Aí o Silex, né? O laudo tá aí. Ele participa de um grupo aqui no ABC, é o Rollers ABC. Rollers ABC. Que eles estão ali em São Bernardo, né? E aí, o que rola? Né? Eu acho que é um pouco também do que o Manzi, né? O Matheus, ele traz também. Eles têm algumas
algumas ações sociais que através do patins eles assim, eles conseguem alcançar a criançada na comunidade, tira ali de alguma situação que pudesse estar prejudicando e tal. E aí, contando de tudo, né? Sim. Um cara com mais de 40 anos, os prêmios que ele ganhou. Cara, tá muito bom. E é muito louco porque esse é a máxima do esporte, né, velho? Uhum. Não é o maluco, sei lá, não é o Neymar jogando no Paris Saint-Germain, tá ligado? É entender aonde o Neymar estaria se ele não tivesse começado na base do Santos, por exemplo, tá ligado? Então, tipo, é exatamente o esporte, a máxima dele é sempre esse tipo de trabalho, entendeu? É investir em crianças, muitas vezes na comunidade carente mesmo. A gente vê, infelizmente, muitos esportes hoje em dia, o próprio futebol, infelizmente, tá muito assim. Ao invés do molequinho bom ali, geralmente eles escolhem o mais meia boca, mas o cara tem um empresário, tá ganhando um dinheirinho ali pra poder subir. É o bastidor, né, cara? É uma guerra. Os bastidores são horríveis. Não né? tem, no final do dia é isso, mas que você falou, não é a máxima, talvez alcançar esses patamares, porque aí são para poucos, Exatamente. né? Mas é uma forma de você ter uma oportunidade de ter acesso a algo que deveria ser mais democratizado, né? Exatamente. Então tem esses porém, que aí ele até comenta, né, em falar nisso de democratizar. O patins, cara, talvez não seja tão popular, porque ele não é, né, um acessório barato. Ele é bem caro, bicho. Sim, eu não achei que o patins fosse tão caro assim, não. Ele deu um exemplo lá de uns patins de intermediário de 2K, 2K e meio. Então, assim, pô, será que é mais barato do que uma bola e eu jogo descalço? Entendeu? Então, assim, tem esses porém. E aí eles têm todo um projeto lá de doação, ou alguns patins que usa, que são comunitários e tal, porque também não é barato. Aí você tem que entender também do esporte, mas eles fazem de tudo e acabam encontrando as saídas necessárias para poder aplicar. E, muito bom. Aprendemos pra caramba, porque patins não é apenas esse de rua. São mais, eu acho que 16 tipos de patinação, incluindo a de gelo. E aquilo é um patins. Era isso tipo, que eu não tava ligado, nossa, tá ligado? mind blow, tá ligado? É que você fala patinação no gelo, mas pra mim é automático, tá ligado? Mas, pô, não tem roda? É um tipo de patins, né? Ele explicou. Nossa, deu uma aula, né? Não, foi muito bom. O Silas... Mano, o Silas tirou um 10 nessa daí, na moral. O maluco foi monstro. Tirou um demais. 10. E aí chegamos em qual? A gente chegou no Juan, que foi nosso segundo papo sobre Covid. O primeiro foi com o Renan. A gente falou um pouco, né? Superficialmente, né? Nesse sentido. Mas aí a gente falou um pouco mais a fundo com o Juan. E, assim, o Juan é químico e tá se formando em farmácia. Se não me engano, ele termina esse ano. Inclusive, faz tempo que eu não falo com o beijo, Juan. Você tá muito ausente, mas também deve estar sem vida aí, porque o último semestre de facu é pesado. Desgraça. E ainda mais assim, né? Ele tem que administrar uma farmácia, né? Ser dono da farmácia do seu Sérgio não é fácil, né? Tá bom. Mas tá muito louco. Ele fala, inclusive... uma das coisas que ele fala nesse episódio é sobre o uso de você se automedicar, né? Como foi o caso da cloroquina, que a galera falou muito na televisão e o povo foi lá comprando nas caixas e caixa, sem saber qual que era o efeito. Anitta, azitromicina, um monte de coisa. Exato. E uma das maiores mensagens que fica é exatamente essa, né? Calma, não vai se automedicar. Ó, a gente tem o exemplo do Danilo Gentili. Esses dias postou, inclusive, que ele foi tomar um remédio, ele foi se automedicar, só que ele não sabia que ele tinha uma alergia àquele tipo de remédio, e aí ele teve choque anafilático e todas essas fitas aí, e quase morreu. Tapou os poros dele. Basicamente, ele quase morreu, tá ligado? É tipo quem tem alergia, acho que a camarão, né? Que quando come, as pessoas tipo ficam... Tipo fecha, isso. Enfim. E aí o Juan conta dessa... Porque assim... Enquanto você não tem informação, você acaba ficando apreensivo. E numa situação que nós estamos até agora, talvez as informações que chegaram até nós já nos trouxe um conhecimento necessário para que a gente consiga lidar do melhor jeito possível, Sim. né? Porque ainda estamos em casa e tal, estamos na segunda onda e etc. Mas e quando começou?
que era algo tudo novo. Então saía no jornal, ou divulgava ali pra grande massa alguma coisa, e era o desespero, né? Vai fechar os mercados. Cara, acabar com papel higiênico, vou te falar, o pessoal tava num cagaço mesmo, né, velho? Mano, não faz sentido não, velho. Não faz sentido. Que a gente até mano. falou disso. Foi. E aí, como que foi nas farmácias? Aí ele conta pra gente... Deu polícia na farmácia do cara, velho. Da polícia, as filas, os remédios que Álcool acabaram. em gel. Os caras querendo comprar caixa de álcool em gel. E assim, remédio que não precisava de receita... É. Tendo que ter receita, Exato. porque então, a galera viaja demais, e aí ele conta bastante. Muito bom também, com muita propriedade do que ele fala ali, né, sobre o assunto. E a gente conseguiu gravar um vídeo, foi da hora. Foi louco, porque ele foi tava louco. na casa da avó dele, né, com o celular lá, que ele tava... Putz, é muito bom. É fazer o que a gente tem, e foi um papo gostoso. Não, foi muito bom. E assim, Juan, continua jogando enquanto você fala com sua mina, velho. Sei lá, compra um tripézinho. Não fica não, que gravou e tem que ligar e parar. Fala assim, Pelo amor de tá Deus. gravando. Não. Mas tinha alguém pra continuar aqui, né? Eu não tava num X2 e de repente a minha dupla foi embora, tá ligado? É isso, a vida Vagabunda. tem dessa, porque jogo online não tem pausa. Mano, e o outro vídeo que a gente tem aqui foi outro SED Plus, que foi a gente falando sobre o Enem. Inclusive com o meu pai, porque ele teve Verdade. a experiência de ter Ele só ido não lá. apareceu no vídeo, né? Ele não aparece no vídeo porque assim, não é fácil aparecer aqui não, você tá me tirando. Você tem que ser no mínimo internado pra aparecer aqui. Hoje a gente dá risada, vagabundo. É aqui, a gente é assim, velho. Vai. No mínimo. Mínimo, pelo menos isso. O Enem não é o suficiente, não. Nem qualquer um faz. Pagou, você vai lá fazer. Aí a gente falou sobre o Enem, né? Porque foi, querendo ou não, foi um modelo diferente de Enem, né? Teve uma galera que fez meio que online, né? Não, foi uma segunda turma, né? Eu acho Foi. que não foi no mesmo dia. Teve uma galera pra fazer online, mas era num lugar específico. Inclusive, 80 mil pessoas reprovaram consultações a pronome neutro e um beijo pra vocês. Eu acho que esse é um ponto complicado. A gente também chega até lá a comentar. Sim. Não tem... Eu acho que é entender, e tem alguns profissionais que você acaba seguindo lá, que são redatores, e eles comentam, uns defendem, porque tem a questão da diversidade. E a diversidade, ela é uma pauta aí, e não fala somente das questões de como as pessoas se identificam sexualmente, mas a diversidade e inclusão também para os PCDs, que são pessoas com deficiência. Exato. E essas pessoas, então quando você entra, né, quando fala disso, quando você entra num site, quando essa pessoa entra num site, usa um aplicativo, os programas, né, eles dependem dessa comunicação, que é uma ortografia, que é um idioma que está ali para conseguir trazer a inclusão para essas pessoas também utilizarem, conseguir pedir uma comida no iFood, conseguir pedir uma comida no aplicativo, um transporte, o que seja, e você depende. Exato. E aí, quando você tira e traz você foge, né? Você também está implicando. Então, há esse debate, né? E fica aí você que tem mais propriedade até para falar, que fala, como é que eu vou colocar um X e como que vai identificar? Como é que eu vou poder passar para essa pessoa? Como que esse sistema vai conseguir ler? Aí a pessoa que é cega, ela não vai conseguir ouvir, né? Exato. E aí, enfim, e até a pessoa... Imagina, um cego também em braille, você ter que... Enfim, tem várias complicações que tem alguns artigos que as pessoas acabam comentando. E aí teve isso que o Fê comentou. A gente não falou no episódio, porque não tinha os resultados ainda, mas é um ponto também que a gente discute lá, e foi bem no time da época do Enem, e a gente falou também bastante sobre... Será que deveria ter nesse cenário um monte de pessoa que nem para a escola foi. Exato. E aí você tem as que conseguiram, que tem cursinho, outras não, enfim. Mais uma vez a gente batendo aqui na tecla que educação e o conhecimento, que traz o conhecimento, deveria ser mais democratizado, né? E aí foi o SED Plus. Exato. Assiste lá. E seguindo aqui, o próximo episódio mesmo de fato, que foi o número 10, foi o episódio do Danilo Quintão. Danilo Quintão. Que foi muito louco também. O Danilo Foi. é um amigo de muitos anos aí. De uma longa data. De uma longa data. Que
basicamente ele voltou, ele morou um tempo em Portugal, depois ele voltou pro Brasil e agora ele voltou para Portugal de novo, né? Tá tentando estabelecer, né? Já acredito que já tenha por Acho que estabelecida estabilizou, né? mesmo uma igreja lá. Paralelo a isso, ele é músico e tá gravando um álbum novo. O problema é que com a pandemia o estúdio e as coisas que ele estava usando acabaram fechando, né? E aí ele teve que dar uma parada, mas agora ele já está retomando novamente. E ele falou também sobre a experiência, sobre a questão da viagem. E é muito louco para Com você. 3 filhos, né? 2, na verdade. Ele foi lá com... Sim. Pra você que pensa em sei lá, e morar fora do país, não arrasta pra cima não, porque esses caras falam muita coisa pra levar seu dinheiro. Assiste o episódio, o Danilo foi bem didático nessa questão também. Legal. Até mesmo das dificuldades de morar fora, né? Porque você fala assim, pô, mas é Portugal, a língua é parecida, mas não é tão parecida assim. Tem toda uma cultura, né? A cultura que conta. E aí fala de um ponto, né? Pra você que tá assistindo a gente e tal também, que existe essa música cristã, não. Música é música, no final música a gente entende nessa forma. No final a música é boa ou a música é ruim. E aí conta bastante sobre isso, né? Então, tem muita gente que é músico, porque o músico é um profissional, como qualquer outro, só que a profissão dele é músico. E, cara, é isso. Sim. Então, da onde vai sair o sustento dele? Exato. Da profissão dele. Então, não existe isso, né? Então, Inclusive, me segue aqui no Instagram. Eu vou botar umas músicas músicas da hora lá. É isso aí. Vou colocar o do Diogo aqui. @Felipe Falcão, vai tá aí. Edita essa bosta aí. Aí que vai falar, então, né? Que aí dá aquele exemplo. Então quer dizer que pedreiro, então, se você é cristão, você vai poder construir igreja. Tá ligado? Não faz sentido nenhum e a gente fala bastante disso daí também. Acho que eu até dei o exemplo do João Alexandre, né? Dele... Que o dentista... falou pra ele lá, né? Fulano conseguiu um emprego, mas tá tocando na noite, não sei o que. Ele, que bom, né? O cara tava desempregado. Ele, não, mas tá tocando na noite, ele é cristão, tá? Mas e aí? Não é emprego do mesmo jeito, tá ligado? Você vai pagar a conta dele. É tipo isso, tá ligado? Tipo, o cara tava passando fome aí, pedindo cesta básica até esses dias, conseguiu um trampo e porque é tocando na noite. Galerinha. Calma lá, né, meus amigos? Estudem, leiam a Bíblia. Boa, exatamente, pelo amor de Deus, por favor. Antes de você sair falando merda na internet. Senão, sei lá, você fala que a Bíblia. Você fala que a Bíblia não é nada e tal. Que você começa a falar umas coisas. Abraço, Vitor. Tem aqui a gente falou com a doutora Melissa Segatti também. Foi um episódio muito louco. Depois desse episódio aqui, inclusive foi quando a gente entrou no hiato que eu expliquei no episódio passado. Se você não viu, vai lá. Hiato, ele gastou o vocabulário hoje, gente. Daqui pra frente é só pra trás, ele não vai saber falar mais. Daqui pra frente eu vou usar só a gente fomos. Que episódio, meus amigos. E infelizmente, né, é que, né, mais uma vez, tava complicada, cara, né? só foi com o sogrão presencial e todo mundo tá sendo online. A gente acaba tendo que contar, né, Sim. com a conexão. Até porque você pega, por exemplo, o episódio do Marcel. A internet dele é boa. Tá maluco, tudo, tá doido. E, assim, a gente até pegou um pouquinho da dele, né? E assim, com o milagre de Deus, a nossa aqui também tava boa, então a gente não teve problema, tá ligado? Mas o da Melissa, infelizmente, vai ter bastante delay, né, Sim. com relação a isso. Mas qual foi o tema, né, Fê? Trabalho, ela é uma... Home office na pandemia. Isso, né? ela é uma advogada especialista na área trabalhista. E o que tem de dúvidas, meus amigos, com relação Inclusive, a isso... a gente tirou as dúvidas de muita gente ao vivaço ali. Foi, né, a gente abriu uma caixa de perguntas lá no Insta e veio várias perguntas que tá bem no final lá do episódio, que ela responde. Para custear as coisas que eu não tô preparado. Então eu cheguei em casa, todo mundo tá home office, mas eu não tenho internet, mas eu não tenho uma mesa, e como Exato. que é isso? Como que funciona? Será que a lei se aplica mesmo estando home office? Como é que é? O que já aconteceu nesse cenário jurídico, né? De processos ou processos que estão ainda em trâmites e etc. Isso. E, cara, aí te dá uma paz, porque uma coisa são os profissionais que dependem que eles conseguem trabalhar tendo um equipamento correto, mas tem outras profissões que
não permitem. Então tá tudo lá, cara, pra você tirar Sim. sua dúvida e planejamos trazer ela de volta. Inclusive, se eu não me engano não, é fato. O episódio da doutora Melissa foi o primeiro que a gente gravou nesse ano. Verdade. Porque o que a gente fez? No ano passado a gente fez uma agenda onde a gente gravou o do Marcel, o do Matheus, o do Silas, o do Juan, o do Enem, que é esse que a gente soltou, e o do Danilo, a gente gravou tudo na mesma semana. Foi. A gente fez uma semana inteira. Verdade. Só nessa bateria aqui de gravação. Nossa. Todo dia falando com uma pessoa diferente. A gente chegou no sábado, que foi o último que a gente fez com o Danilo, eu já tava morto de cansaço. Na sexta-feira a gente fez, inclusive, o episódio do Juan. Você pode ver que as nossas caras, a gente quase caindo. Continua mesmo agora, gente. Não mudou Exato, nada. não mudou nada. Eu tô cansado desde aquela vez. Então, o da Melissa foi o primeiro que a gente gravou nesse ano. Aí depois... Foi na semana seguinte que a gente gravou com o Cláudio? Acho que foi. Foi nas 2 primeiras semanas de janeiro, né? Foi. Que a gente fez esse rolê aí. Foi. E aí a gente gravou com o Cláudio. Só que aí o que aconteceu? O do Cláudio... É o próximo? É o próximo. próximo. O próximo. Que é o... É o 12, né? É o 12, exato. Nossa, você tá... Fala pra você, hein? É isso. Então, o do Cláudio, a gente gravou, só que aí entrou naquilo que eu expliquei no episódio do meu pai, que a gente já vai falar sobre. Entrou naquela questão de, a gente já tinha soltado o da Melissa. E aí aconteceu todos aqueles problemas que eu relatei. E aí o Diego falou, será que não era bom a gente soltar? E aí foi o que eu disse pra ele. Eu falei, olha, pra mim não faz sentido soltar, porque eu vou soltar ele e eu não vou ter conteúdo depois. Entendeu? Então, assim, é um bagulho que eu vou soltar e aí depois eu nunca mais vou voltar. Entendeu? Então, por isso que a gente segurou um pouquinho e só soltou agora. Mas, cara, o episódio do Cláudio tá sensacional. Ele abriu muito, e eu falei isso no episódio com meu pai também. A gente falou um pouco sobre o episódio do Cláudio. Ele abriu muito a minha mente com relação a essa questão de seguro. Seguro não é só para carro, seguro não é só para uma situação específica. Seguro, ele abrange várias coisas ao mesmo tempo. E a própria importância do seguro, seja ele de carro, seja ele de celular, seja ele de vida, seja ele para sua casa, é sempre muito importante. E a gente falou também, não foi só sobre isso, né? A gente Sobre falou tecnologia, sobre tecnologia, né? Também, que é sensacional. E o mercado do seguro como um todo, como Exato. que é que ele tá desde o início. Então foi usando muito papel, né? Usava muito papel, inclusive. Ele usava formulário contínuo, velho. Nossa, hein, velho? Vende muito isso aí. Deixa eu te falar que é... Mas tá muito bom também. Tá gostosinho, né? Tá gostosinho. Assim, todos, na verdade, né? No resumo, estão todos muito bons, Todos. Porque é engraçado que quando sei lá, a gente vai trocando ideia, no dia a dia a gente não tem essa oportunidade. Então o SED, ele tá trazendo essa oportunidade de a gente sentar e conhecer o que você tá fazendo no seu dia a dia. E aí você pega lá o Silex Patins, né? Um profissional de logística que manja pra caramba, mas com outra coisa para agregar e trouxe, né? Então você vê o Juan da farmácia, o Rafa lá com empreendedorismo e educação, um estudante de medicina nessa situação. Então a gente foi vendo e trazendo conteúdo, e no final aqui mercado de seguro. Então a gente, são vários assuntos que a galera, né? Aí às vezes, né, a gente acaba se pegando muito, né, com algumas referências no mercado, na mídia, o que seja, mas gente como a gente consegue, né, agregar e trazer também todo esse conhecimento em alguns assuntos que a gente venha concordar ou não, né, enfim. E por último, né, que é esse que tá aí, que é o último, assim, o 13. Todos os que a gente tá falando, eu tô deixando os cards aqui pra vocês poderem assistir, né? E ver direitinho e tudo. E, cara, tá muito bom. A gente chega no do meu pai, que foi o 13? É o 13. Que foi o 13. E, cara, tá muito bom. Assim, é o episódio mais fácil e mais difícil que eu já fiz aqui. Ele é mais fácil porque é com meu pai, é aqui em casa, a gente tá conversando, a gente tá trocando ideia e tudo. É o mais difícil porque a gente teve que vivenciar essa experiência todos juntos, para poder entender a importância de tudo aquilo que a gente falou aqui também. Não que a gente já não sabia, mas e não que a gente também não se cuidasse, mas você dá uma atenção maior quando isso acontece dentro da sua casa, tá ligado?
E assim, querendo ou não, é um assunto muito bom. O vídeo tá indo muito bem. Acho que a gente postou ontem, né? Foi ontem? Anteontem? Foi ontem. Foi na no sexta. Sexta às 8 sai os nossos episódios. É, geralmente. A gente postou na sexta às 8, ontem, acho que era 9 horas, ele tava com 52 visualizações, né? Então, assim, é bom porque a galera tá procurando saber, tá procurando entender, tá procurando se informar sobre, né? Mas tá muito bom. Assim, todos esses episódios, todos esses convidados, uma coisa que eu queria que vocês entendessem é que, tipo assim, eles vieram, mas não quer dizer que eles nunca vão voltar, tá ligado? Até porque uma pessoa não fala só sobre uma coisa, sobre um assunto, ela é muito mais do que isso. Então, assim, eu quero muito trocar uma ideia com o Rafa de novo, até porque a gente quer mudar algumas coisas no canal e eu queria muito, ele ajudou bastante a gente nessa questão. E por isso eu quero muito que ele volte aqui pra gente falar exatamente sobre isso, sobre a mudança que vai rolar no visual. Assim que o Raulzinho também tiver um tempo e conseguir fazer o que a gente quer que ele faça, e depois a gente quer trocar, eu quero trazer ele para trocar essa ideia, para explicar conceito e todas essas coisas, porque eu acho de grande, eu me perdi na palavra, de grande valia. Ele fala, eu falei. Falou o hiato, perdeu tudo. O resto eu acho de grande valia pro conteúdo. A gente tá crescendo e aprendendo junto. Tanto a gente que tá aqui falando com os convidados, quanto vocês. A gente tá num ciclo de aprendizado. E isso que eu acho mais importante. Muito bom. Então, assim, tá muito bom todos os episódios. Esse em específico, que é o último, eu recomendo que você assista. Ele é muito importante sobre a experiência de uma pessoa que vivenciou os dias lá, viu as coisas acontecerem de perto, entendeu? Sentiu na pele também algumas questões. E é basicamente isso daí. Aí, agora você que assistiu e ouviu até o final, o que vai acontecer Você vai ficar semana? Com a novidade. De toda essa estrutura, e agora a gente está com melhor planejado, nós vamos começar a fazer o corte. E nada melhor do que o corte desses episódios que a gente comentou. Então aqui mesmo no nosso canal, no SED Podcast, né, aqui no YouTube, né, os cortes eles não vão lá pro Spotify, Deezer, vai ficar aqui no YouTube. Vai ter os cortes, né, dos melhores momentos, né, de cada vídeo aqui que a gente comentou. E a gente vai fazer isso para os demais, né? Então vamos começar a lançar aos poucos, não vai ser tudo de uma vez, vão ser lá os cortes para você pegando. E por quê? Porque teve já vários feedbacks, né? Às vezes não tem um comentário no YouTube, mas a galera vai mandando lá na DM, lá no Insta, né? Que a gente vai deixar aqui o arroba também do SED para você seguir lá. E a gente está colocando uns conteúdos lá também. E alguns cortes vão lá pro Reels, lá no Insta, no IGTV, enfim. A gente vai planejar direitinho, né, Fê? E aí Exatamente. Vamos começar lançar aí para você acompanhar. E a gente quis trazer esse episódio sensacional comentando a trajetória, porque parece pouco, mas para nós, gente, para nós é como se fosse assim, eu entendo. Gordo que somos, já tentamos pra caramba. Vamos fazer academia, coisa assim. Mas, cara, eu acho que aquele negócio do hábito. Aquelas 2 semanas, se você conseguiu vencer, você vai. Então, a gente teve que parar esse tempo, né, Fê? Exato. Por um motivo que, não tinha assim o que a gente fazer, mas foi família em primeiro lugar, a gente tem isso com a gente, e estamos voltando. E você alcançar 15 episódios, né, contando com o piloto, e estamos aí com o que nós temos, com essa paciência e tudo, com vocês aí nos abraçando e consumindo aqui o conteúdo, é muito bom, né? Então a gente vai continuar. Queremos deixar aqui essa mensagem para vocês e agradecer você que está aí acompanhando a gente. E o mais importante de tudo, não é o mais importante, né? Mas é muito importante falar também, apoia o SED. Nós temos aí o apoia.se, tá? Para você apoiar o SED com o valor que você puder. Como a gente falou e explicou em alguns episódios, né, toda a nossa trajetória, aquilo que a gente teve que investir, e tudo isso vem do bolso. A gente ainda não tem a monetização de nada e tudo a gente coloca do bolso, porque
A gente quer que... Não, uma porque a gente quer que dê certo e outra porque a gente gosta muito de fazer isso daqui. Muito bom. Isso daqui, da mesma forma que é o meu videogame, quando eu ligo ele, isso daqui é o meu momento de descontração. É um momento que eu tô fazendo um bagulho que eu curto pra caramba. Eu sento aqui, eu converso com pessoas sensacionais e eu aprendo cada vez mais, tá ligado? Então, assim, apoia lá nós, dá essa moralzinha pra nós, né? Precisa trazer o Parmalat pra casa. apoia.se/CED Podcast, né? Que é o SED Podcast. Beleza? É isso, né, Dioguinho? Mais um. Mais um Ficamos- pra conta, e aí eu acredito que o próximo a gente já tenha... Não, a gente já fechou a agenda. A gente vai ter aí os outros, né? Também só. Durante isso aí a gente fala. Pode Isso. ou não pode ter convidado. A gente já deixou aí também na descrição. Nos vídeos do piloto, alguns vídeos também que a gente vai conversando. Porque assim, a gente, né, Fê? Não é só qualquer dia na semana, né? Não, A gente não, tem não. basicamente o final de semana e sexta-feira ali pra gravar Exato. e conciliar a agenda. Mas tranquilo, é isso. Até porque que a nós não gente é tá falando. vagabundo, não. Então a gente tá Talvez fazendo não seja. isso e, pô, a prioridade sempre é a agenda da galera, né? Que tá se disponibilizando, né? Do seu precioso tempo pra trocar uma ideia aqui, Exato. né? E trazer esse conteúdo pra vocês aí nesse momento que estamos passando, beleza? É isso. Eu acredito que seja isso. Bom, a gente falou dos cortes, né? Falou dos episódios. E só agradecer mesmo a todo mundo que tem apoiado a gente, que tem passado os feedbacks. Isso é muito importante pra gente poder crescer mesmo. Então, de coração mesmo, muito obrigado. E é isso aí, molecada. Então é isso. Foi mais um, né? Mais um. Vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência até É agora. isso. Muito obrigado, gente. Tamo juntão. É nóis. Iha!